Você sente muita fome? Ou come sem ter fome? Ou ainda tem vontade, tem fome de coisas específicas? Mas afinal, o que é fome? E por que a gente acha e por que a gente quer muitas vezes controlar a nossa fome? Se você tiver alguma dúvida em relação à fome, fica aqui comigo, porque hoje a gente vai conversar bastante sobre isso, eu vou esclarecer muitas coisas sobre fome. E eu vou explicar por que também é só começar uma dieta que a fome parece que ela vem em dobro, né? Ela vem em triplo, parece que vem 10 vezes maior do que a gente sentia antes. E eu também vou explicar para vocês hoje porque quanto mais a gente tenta controlar a fome, também é maior o risco da gente perder o controle sobre ela. Olha que paradoxo, né? Quanto mais eu tento controlar minha fome, maior o risco de eu perder o controle sobre ela. Então sejam bem-vindos. Eu sou a Gladys, nutricionista, e aqui no Nutri Descomplicando eu falo sobre emagrecimento de diversos ângulos para descomplicar esse assunto para você. Então fica aqui comigo, vamos entender tudo sobre a fome. E se você conhece alguém que precise também, que tenha dúvidas sobre a fome, compartilha. A hora é agora. A hora é agora de mandar essa live para as pessoas, para a gente conseguir juntas resolver essa fome toda, né? E fome é uma coisa até bem complexa, sabe? De se entender. Porque às vezes a gente sente, às vezes a gente não sente, tem quem acha que sente, tem quem não sente nunca, tem quem não sabe também o que é sentir fome. Olha que interessante. Mas não é nem sentir fome de não ter o que comer, tá, gente? Porque, inclusive, isso é algo muito sério, né? E não é esse o viés que a gente vai abordar aqui. Aqui eu vou falar da fome no sentido que a gente aplica no dia a dia, sabe? De ter vontade, de sentir mesmo, estômago, roncando, enfim, tá? E aí, a gente tem, né, a fome física, que é isso que eu falei um pouquinho, e eu vou explicar um pouco mais. Tem a fome emocional, tem a fome e tem a vontade, tem a fome e tem o apetite. Então, são coisas, todas coisas diferentes, mas que vão influenciando a maneira como a gente vai comendo, tá? No nosso dia a dia, e isso também vai interferir no ganho de peso, ou na perda de peso, ou no formato que o corpo vai tomando, na facilidade ou na dificuldade que a gente tem de lidar com o peso. Na verdade, ao longo da história surgiram muitas hipóteses sobre a fome, sobre o que é a fome, sobre como que ela é regulada, como que ela é controlada, né? E, enfim. E uma das hipóteses mais antigas é de um pesquisador de Harvard, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Qual era a teoria dele, né? Esse pesquisador, então, ele se chamava Anton Washburn, e a teoria dele, ele acreditava que a sensação de fome acontecia por causa das contrações involuntárias do estômago vazio. Essa era a teoria dele. Então, o que ele fez, né? Para testar essa teoria e comprovar essa hipótese, esse pesquisador, ele engoliu um balão vazio e conectado a um tubo que poderia inflar, então, ou desinflar esse balão. E o que ele relatou? Que quando o tal do balão estava inflado, ele não sentia fome, porque lembra que a teoria dele era de que a fome se dava devido às contrações involuntárias do estômago, né? E essa teoria, ela foi derrubada, né, algum tempo depois, porque se descobriu que pessoas que retiravam o estômago cirurgicamente continuavam sentindo fome. Então, como que é possível isso? A pessoa não tem mais estômago, que é onde o alimento acessa, que é onde ele fica reservado no primeiro momento, e as pessoas continuavam sentindo fome. Então, fica muito claro que a fome, ela é regulada por um mecanismo muito complexo, que envolve muitas cascatas hormonais e muitos estímulos diferentes também. E o que acontece é que a fome, na verdade, ela é regulada pelo cérebro e não pelo estômago. Então, por isso que o pesquisador que engoliu um balão conectado a um cano que inflava esse balão, ele teve a teoria dele, essa teoria derrubada. Porque pessoas sem estômago, teoricamente, então, não deveriam sentir fome, mas ela sentiu.
E aí entra uma coisa importante, muito importante. Nós não comemos só por fome física. Isso é algo que eu falo quase que diariamente para as pessoas com as quais eu converso sobre nutrição, sobre fome. A fome nós comemos por várias fomes, né? A fome física, a fome social, a fome emocional, a fome cultural, a fome histórica. A fome física, ela é aquela fome que a gente sente aqui, né? Na boca do estômago, nessa região, a gente sente aquele ronquinho, aquela contraçãozinha, aquela leve contração, aquela sensaçãozinha de estômago vazio, né? Na fome física, a gente consegue raciocinar sobre o que a gente vai escolher para comer, a gente consegue pensar, a gente consegue fazer uma escolha, a gente consegue parar, a gente consegue fazer isso com calma. Na fome emocional, não. A fome emocional, a gente sente ela mais nessa região aqui em cima. É como se algo aqui tivesse entalado, sabe? Como se tivesse alguma coisa aqui. E a fome emocional, ela vem com muita urgência, ela precisa ser resolvida naquela hora. E geralmente é uma coisa específica. Eu preciso daquele bolo, eu preciso daquele carboidrato, eu preciso daquela coisa específica. Não é qualquer alimento que vai saciar essa fome emocional, tá? E aí tem a fome social, que vai ter relação com os momentos em que a gente se encontra com pessoas, que a gente vai sair, que a gente vai num evento, que a gente vai receber visitas em casa, quando a gente vai viajar, finais de semana, tá? Que também é um tipo de fome. E olha que interessante o que eu vou falar agora. Não importa se existe excesso de peso ou não, se a pessoa é magra. A fome emocional, ela vai acontecer ela pode acontecer em qualquer perfil, tá? Seja na pessoa com sobrepeso, seja na pessoa magra, seja no obeso, tá? Então a fome emocional, ela pode acontecer com todo mundo. Existem muitas pessoas teoricamente dentro do peso, né? Consideradas então pelos cálculos e até pela própria autoimagem magras, mas que passam também por fome emocional. Então, isso não é nada exclusivo de quem tem excesso de peso, tá bom, gente? Ai, se a gente comesse só por fome física, seria tão bom, né? Metade dos nossos problemas estariam resolvidos, não é? Vocês não concordam comigo? E aí tem um outro pesquisador, o Ivan Pavlov. Ele relata um experimento incrível que traz bem essa questão, né, da regulação da fome. Então, o que esse pesquisador fez? Ele também era lá dos Estados Unidos e ele fez um teste para entender a tal da vontade de comer. Lembra que eu falei lá no iniciozinho da live sobre a vontade de comer? Então, o que esse pesquisador fez? A fome ou a vontade de comer ou o apetite, eles estão relacionados com a ausência da fome física, tá? Então não existe aquela sensação de vazio, aquele ronquinho, aquela sensação aqui, né? De estômago vazio, mas a gente quer comer, a gente tem vontade, tem apetite. Então esse pesquisador, ele apresentava alimentos, né, a cães que estavam participando do teste, e esses cães, ao verem o alimento, ao verem a comida que era apresentada para eles, eles começavam a salivar. Só de ver, tá? Presta atenção, só de ver aquela comida ali na frente deles. E aí, esse pesquisador, Ivan Pavlov, ele acrescentou um detalhe nesse experimento. Então, ele adicionou um estímulo sonoro. Ele passou a apresentar a comida associada a um estímulo sonoro, uma campainha. E aí, o que aconteceu? Quando o cachorro via o alimento, ele salivava. Quando ele via o alimento e ouvia a campainha ao mesmo tempo, a salivação aumentava. Ele salivava mais, ele desejava mais aquela comida ali, tá? Nesse contexto de apresentação da comida com a associação da campainha. Quando ele ouvia só a campainha, não acontecia nada, ele tinha só no início, né, só uma resposta de orientação auditiva, ele só procurava por aquele som. Mas quando a campainha era associada à apresentação da comida, ele começou a salivar mais. Aí, continuando o teste, o pesquisador fez uma terceira etapa dessa pesquisa. Ele começou, depois que o cachorro estava habituado a ouvir a campainha, ser apresentado para a comida e salivar, ele tirou a comida. E ele passou só
a trazer o som da campainha. E o que aconteceu, gente? O cão continuava salivando da mesma maneira que ele salivava quando ele ouvia a campainha associada à comida. Gente, esse experimento tá mostrando para nós que a vontade de comer, tá? Ela é estimulada pelo ambiente, pelo contexto, a partir de imagens, a partir de sons, a partir de aromas, a partir de lugares. Então é meio difícil a gente tentar controlar a fome, sendo que ela é estimulada por tantos fatores. E talvez a questão central não seja controlar a fome, seja acolher a fome e conversar com ela, entender essa fome, né? O que essa pesquisa do Ivan Pavlov com os cães também faz, né? Traz de reflexão para a gente pensar. O que é o nosso forno elétrico em casa, né? Não faz essa mesma associação? Quando a comida fica pronta, dá o plim do forno e vem o cheiro daquela comida que está sendo ali produzida. E isso tudo gera uma super estimulação. Então, uma estimulação auditiva, né, sonora do plim, olfativa do aroma do que está sendo preparado e visual que a gente está vendo aquilo ali. E provavelmente o contexto também já está estimulando, ou a gente recebeu uma visita, ou a gente vai levar esse bolo para algum lugar, ou é por algum bolo ou outra comida que esteja sendo preparada, ou a gente pensou naquilo antes, então existe toda uma estimulação, tá? Então, assim, quem aqui nunca passou na frente de uma padaria e sentiu aquele cheiro de pão quentinho, fresco, e ficou com vontade de levar um saco de pão naquela mesma hora para casa, mesmo que tivesse acabado de almoçar e tivesse com a barriga assim, ó, bem cheia ainda, bem estofadinha? Não é verdade? Porque olha o estímulo, né? O estímulo olfativo, contexto. Então, tudo isso vai fazendo a gente ter vontade de comer, mesmo estando com a barriga cheia, tá? Ou outra situação que estimula a gente, estimula a nossa fome, é quando a gente vai almoçar, por exemplo, na casa de alguém ou recebe alguém em casa e serve a comida na mesa e a gente se senta e a gente fica ali em volta, né, da comida e vai conversando e belisca aqui, belisca ali, já tá satisfeito há muito tempo, mas a comida tá ali, ela tá exposta. Eu tô vendo aquela comida, eu tô sentindo o cheiro, eu vou conversando, eu vou beliscando, eu vou comendo. Então isso também é uma outra forma de estimular a nossa fome. Então quando a gente fala de fome, fala de controlar a fome, uma coisa que a gente precisa entender é que a gente busca no alimento alguma coisa que vai muito além do saciar a necessidade física, a necessidade fisiológica. A gente busca o alimento porque nele a gente quer encontrar prazer, bem-estar, relaxamento, descanso, sossego, paz, tranquilidade, fuga muitas vezes também, né? Então, a comida ela representa todos esses papéis. A comida ela representa muitas coisas na nossa vida. E o porquê nós escolhemos a comida que nós escolhemos, do jeito que nós escolhemos, como nós escolhemos, ela sofre muitas influências também. Então, essa coisa do controlar a fome é algo bem complexo. Primeiro, porque existe toda uma regulação orgânica muito bem organizada em relação a isso. Não é tão simples assim, porque essa conexão com a fome, ela começa já, ó, lá no nascimento. Qual é a primeira necessidade básica da gente quando a gente nasce? É comer, é se alimentar, é se nutrir. Mas não é o bebê que vai mamar, por exemplo, não é nutrir só o corpinho. Não é só nutrir de nutriente, é nutrir de afeto, é nutrir de carinho, é nutrir de aconchego. Então, a gente traz essa conexão também para a vida adulta. Por isso que a gente busca esse aconchego, esse prazer, esse afeto, esse carinho na comida, tá? E a gente vai crescendo e a comida ela vai continuar sendo apresentada pra gente de várias formas diferentes e criando muitas relações e muitas conexões diferentes também, a partir de muitos contextos. Então lá a mamada, lá no início da vida,
ela é um contexto. Mas quer ver outro contexto? Que talvez, inclusive, você já tenha vivido até em outro momento, né? Lá de quando a gente é criança que a gente ouve aquela frase: não pode deixar comida no prato, não pode sobrar, precisa comer tudo, até o último grãozinho. Ou se a gente ouve: se comer tudo, vai ganhar sobremesa, hein? Aí tá estimulando a criança a comer. Ou no final de semana que vai para um piquenique, vai para uma pracinha, sempre tem aquela comida, aquela cesta de comida que é levada junto. E aí são comidas hiperpalatáveis na grande maioria das vezes. São comidas que estimulam também essa sensação de bem-estar e a gente associa a diversão, a alegria, a felicidade. Então o comer emocional, ele também tem a ver, a fome emocional também tem a ver com momentos bons, com coisas boas. Não é só quando a gente tá triste, só quando a gente tá estressado, só quando a gente tá cansado. Não. A fome emocional, ela vem também por causa desses outros fatores, né? Por todos esses contextos que são criados. Ainda um outro contexto, né? Que vai se criando já lá na infância. Quando recebe os amiguinhos em casa, né? E aí vai fazer um lanche, ou vai levar o filho, os pais levam os filhos lá com os amigos para comer um sorvete, depois na adolescência vai ser a pizza, e a gente vai crescendo, e o alimento ele tá sempre ali no meio, estimulando as nossas fomes. Quais? Todas elas. A fome física, a fome emocional, a fome cultural, a fome social. A física também, Gladys, a física também, porque quanto mais a gente vai comendo, mais fome a gente vai tendo também física, tá? A questão é que a gente tende, ao longo da vida, a se desconectar um pouco da percepção da fome física e acaba sendo muito mais influenciados pela fome emocional, pela fome social, pela fome cultural, por exemplo, do que pela fome física, né? Então, muitas vezes também contextos que se criam lá na infância já, que vão influenciando esse delineamento da nossa fome ao longo da vida, é quando quando a criança ela recebe um lanchinho antes do almoço para distrair a fome. Quem nunca passou por isso? Eu, há um tempo atrás, quando meu filho ainda era menorzinho, a minha mãe fazia isso. Ele tá com fome. Dá um lanchinho para ele se distrair antes do almoço. Mas qual é o problema de sentir um pouquinho de fome? De ficar ali meia hora sentindo aquele ronquinho na boca do estômago, sentindo aquela sensação de vazio? Fome é algo natural. É assim como a gente sente sono, assim como a gente sente sede, assim como a gente faz xixi. São coisas naturais. Sentir fome é natural. E eu acho que a gente foi criando um pouco de medo da fome, né, ao longo da vida. Só que, na verdade, a gente tem um medo um pouco contestável de sentir fome. Porque às vezes a gente fala, né, não tô com fome, mas vou comer pela fome que vem. Isso não existe. Não existe comer pela fome que vem. Ou você tem fome nesse momento ou não. Ou você vai ter fome daqui a pouco ou não vai ter, né? Então, a gente acaba tendo medo de passar fome num contexto onde essa realidade, ela, para nós, quem tá aqui assistindo essa live nesse momento, não tá numa situação de passar fome. Só que a gente confunde o sentir fome, que é fisiológico, que é natural, que é saudável, que ajuda no emagrecimento, com passar fome. Sentir fome ajuda no emagrecimento, Gladys? Sim, porque a partir do momento que eu consigo identificar e sentir fome física, é porque eu estou, de fato, trazendo para dentro do meu corpo, trazendo para o meu organismo calorias o suficiente para eu manter as minhas funções e quando precisa repor, o meu corpo me avisa. Se eu chego num momento onde eu não recebo essa sinalização, é porque eu tô colocando calorias demais, eu tô comendo exageradamente. Ou o meu metabolismo já não está respondendo adequadamente por algum motivo. Então, isso tudo também interfere nessa nossa percepção sobre a fome, né? E é muito importante ter essa consciência de que a fome é algo normal e que tá tudo bem. Não precisa dar lanchinho para a criança se distrair antes do almoço. É para ela chegar no almoço com fome. Porque se der um lanchinho antes, vai passar fome. E aí ela não vai se alimentar bem. Assim como a gente também. Às vezes são
11h15 da manhã, eu vou almoçar meio-dia. Nossa, que fome. A vontade é devorar um sanduíche, né? Ou tem gente que pede açaí nesse horário. Mas aí o que vai acontecer? A fome, ela é saciada pela velocidade com a qual a gente vai comer, não pela quantidade. Então, se antes do meu almoço eu como um potinho de sorvete, mesmo sendo pequenininho, esse sorvete ele vai ter calorias. E às vezes a gente acaba escolhendo alguma coisa com alta densidade calórica. Isso vai tirar a minha fome. Aí eu chego na hora do almoço, eu não consigo fazer uma refeição adequada, uma refeição completa, uma refeição nutritiva que vai saciar a minha fome por mais tempo, porque eu belisquei antes do almoço. Ah, mas eu só comi 3 pasteizinhos antes do almoço para distrair. Não, a gente não distrai a fome. A gente sente a fome e a gente regula isso aguardando o horário da próxima refeição. Se toda vez que eu sinto vontade, toda vez que eu sinto impulso de beliscar porque eu estou com fome, eu não estou permitindo que os ciclos aconteçam adequadamente. Porque daí eu vou comer agora, eu vou comer daqui a pouco de novo, daqui a pouco de novo, e eu tô super estimulando o meu organismo e com isso cada vez eu vou ter mais fome, mais vontade de comer. Então a regulação da fome ela é muito complexa, ela é muito delicada. E fazer isso também não significa que a gente faça de propósito. É porque a gente já está com essa sensação, essa autorregulação da fome um pouco comprometida. E isso envolve muitos fatores, tá? E a fome emocional influencia demais nisso, né? E aí, voltando aos contextos, lá na infância, como que é resolvido o choro da criança? A criança chora, ela já recebe uma comida. Então, ali já está se estimulando também, mais uma vez, a fome emocional. Na adolescência, também, encontros entre adolescentes vai envolver comida. Na vida adulta, a gente vai se encontrando com a família, vai fazendo um evento, vai sair no fim de semana para se encontrar com alguém. É a comida que está ali envolvida. Aí começa a trabalhar em algum lugar, vai beliscando coisinhas ali do trabalho, porque a gente quer se encaixar naquele contexto, a gente quer se encaixar, a gente tem a necessidade de pertencimento. Então, se o grupo daquele lugar que eu comecei a trabalhar faz lanchinhos, toda sexta vai almoçar num lugar diferente, a gente começa a participar disso tudo e a gente tá estimulando aquela outra fome, a fome social. Então, vocês percebem como existem vários contextos e que cada contexto influencia uma fome diferente. E geralmente, se a gente não está em um, a gente está em outro. Então, entender a fome, ao invés de tentar controlar e reprimir essa fome, é muito mais positivo no emagrecimento do que controlar. Porque se eu controlo, eu só vou estar trazendo, deixando aquilo ali tomar força, tomar força, tomar força. Quando vem com tudo. E aí eu vou devorar um boi pela perna, como dizem por aqui. A gente acaba exagerando daí quando a gente não conhece ou reconhece as nossas fomes, tá? Então nós vamos ao longo da nossa vida, através de todos esses contextos que eu fui trazendo, nasce, começa a mamar, porque é uma necessidade básica, tá estimulando a fome, na infância, a criança também, toda preocupação é em cima disso. De não sentir fome, mas não tem problema não sentir fome, sentir fome. Fome é fisiológico, fome é saudável, faz bem pra gente sentir a fome, tá? E todos esses contextos que eu fui falando, eles vão nos condicionando. Então, eles vão provocando padrões alimentares que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. E esses padrões alimentares, eles vão influenciar as nossas escolhas. E as nossas escolhas alimentares, elas vão compor o nosso comportamento alimentar. E o nosso comportamento alimentar, ele vai refletir nos nossos resultados também. Por isso é importante a gente se conectar com essa fome e não simplesmente tentar reprimir, tentar controlar. Às vezes a gente vai tentar controlar a fome fazendo o quê? Dieta. E fazer dieta, gente, muito pelo contrário, vai piorar a relação com a fome. Porque geralmente na dieta a gente corta, a gente elimina, a gente priva, a gente exclui. E aí a fome ela vem, porque ó, é que nem um elástico, né? Então eu começo a fazer dieta, eu começo a esticar esse elástico. E eu vou esticando, eu vou me privando, eu vou me proibindo, eu vou me restringindo, eu vou cortando tudo, eu vou eliminando coisas que eu gosto, eu vou eliminando momentos, eu não participo mais de encontros, eu não saio.
E aí, esse elástico ele fica tensionado demais. Vai chegar um momento que a gente não vai aguentar mais essa rotina. E aí, o que a gente faz? Solta o elástico. E aí vai acontecer o efeito rebote. Então, aquele elástico ele volta com tudo. A fome, quando a gente tenta tratá-la com muita dureza, quando ela voltar, ela vai voltar com toda a força. E aí, os efeitos a gente já sabe, né? A gente não consegue mais retomar, muitas vezes, o eixo da coisa, né? A consciência da coisa toda acaba exagerando por muitos dias e parece que perde o começo, né? E não consegue mais reorganizar a rotina alimentar, as quantidades, as escolhas. Então, isso é muito perigoso, né? E esses padrões todos, eles vão condicionando. Esses padrões atuais, assim, que estimulam a fome, que incentivam a fome, eles vão nos estimulando a comer muito frequentemente, né? Em quantidades e frequências muitas vezes desnecessárias e buscando talvez até soluções emocionais na comida. Mas tudo isso sem a gente estar reconhecendo o que acontece. O ambiente, gente, é muito, muito, muito relevante nessa questão da fome. E eu tenho um material aqui na página onde eu falo sobre compulsão alimentar. Eu acho que vale muito a pena. Quem sente que tem essa questão com a fome, quem sente que tem essa necessidade de lidar de outra forma com a fome, eu aconselho a assistir esse conteúdo sobre a compulsão alimentar, que a gente às vezes confunde com fome também, e não é nem fome emocional, nem fome física, nem fome social. Compulsão é uma coisa separada ainda disso tudo, tá? Mas o que fazer, Gladys? Eu acho que eu como demais, eu acho que o que eu tô comendo não tá legal, eu acho que isso tá me atrapalhando, não tá me trazendo resultados positivos, benefícios. Como que eu faço para controlar essa fome? E aqui a gente vai usar o controlar não no sentido da rigidez, mas o controlar no sentido de tomar consciência e conseguir direcionar as ações relacionadas à fome, tá? A primeira coisa importantíssima para a gente assumir o comando sobre a fome é identificar que fome é. Então eu vim falando um pouco sobre a fome física, a fome emocional, a vontade de comer, né? O apetite que é estimulado pelo ambiente. Então a gente precisa perceber o que a gente está sentindo. Perceber o que eu estou sentindo no meu corpo agora. É um ronco? É uma sensação de vazio? Qualquer coisa me sacia ou é alguma coisa específica? Eu tô calma, eu tô tranquila? Ou eu tô estressada, nervosa, chateada, angustiada, preocupada, com medo? Como que eu tô me sentindo? Porque a partir do perceber o como você está se sentindo, você vai conseguir identificar que fome é. Esse é o primeiro passo. Identifiquei que fome é. Ah, estou sentindo algo no estômago. Estou sentindo aquele ronco, aquele vazio, aquela pequena contração. Bom, então é fome física. Ou eu sinto aqui alguma coisa, uma coisa aqui em cima, um peso, parece que alguma coisa que está me travando aqui, nessa região. E eu tô estressada, eu tô cansada, eu tô nervosa, eu tô... enfim. E aí eu sinto aqui. Isso é fome emocional. Então, fome física a gente sente mais nessa região aqui, fome emocional mais aqui em cima. Depois de identificar como eu estou me sentindo, eu vou conseguir raciocinar sobre o que eu vou comer, sobre o que eu tenho a necessidade naquele momento. Vamos supor que é fome física. Ok, identifiquei que é fome física. O que seria mais adequado para mim nesse momento? O que eu já comi hoje? Eu já comi fruta? Eu já comi proteína? Já comi salada? Será que eu poderia comer um sanduíche? Será que eu poderia fazer uma crepioca? Será que eu vou comer comida? Então, você vai pensar sobre isso. Ah, não, é fome emocional. Eu tô estressada, eu tô cansada, eu tô esgotada, eu sinto que aqui é fome emocional. Identifiquei que é fome emocional. Muito bem. Eu vou tentar pensar qual alimento específico que eu tô desejando nesse momento que vai me ajudar um pouco agora, momentaneamente, com essa fome emocional. É um chocolate? É um bolo? É um pão? O que é? Qual a sua fome nesse momento? Ah, é um chocolate.
Então você vai lá, você pega o chocolate, já falei sobre isso no conteúdo de comer, descontar as emoções da comida, tá? No conteúdo de doces também, do porquê que a gente não precisa excluir doces da dieta, tá? Da alimentação. Então vai lá e come aquilo que você tá no impulso, no ímpeto de comer. Porque se ficar também privando aquele desejo, ele só vai ganhar força. E quando você comer, ao invés de comer um chocolate, vai comer 15, ou vai comer a caixa inteira, tá? Então identifica a fome. Identifica. Talvez no começo você vai identificar e nem, não vai conseguir reagir muito, não vai conseguir mudar muito a reação, a ação. Mas você já identificou. Esse já é o primeiro passo. Continua exercitando isso, continua exercitando o identificar, tá? Porque daí com o tempo, o próximo passo vai ser conseguir agir em relação àquilo. A segunda coisa, tá? Que a gente precisa fazer para assumir o comando sobre a fome é não ignorar a fome. Seja qual fome for, ignorar não é uma boa opção, tá? Então, às vezes a gente fica relutando contra essa fome emocional, às vezes a gente fica relutando contra a fome física, tá com fome, não vai comer porque quer emagrecer, vai pra academia em jejum, come muito menos do que precisa de fato para se manter bem, até para emagrecer. Às vezes a gente come menos e não emagrece, quando passa a comer mais de forma equilibrada e com qualidade emagrece. Porque não se trata só de calorias também, se trata de informação, de qualidade nutricional. Então a gente precisa acolher a nossa fome. Acolher, reconhecer. Estou com fome. Faz 2 horas que eu almocei. Por que eu tô com fome já? Será que eu comi muito pouco no almoço? Será que foi pouco nutritivo? Será que foi muito rápido? Será que é fome emocional? Será que é fome física? Será que é só vontade? Porque eu tô num período específico? Porque alguém me falou sobre alguma coisa que me deu vontade, que eu salivei? Igual lá no experimento do cachorro, né? Com os cães. Então não ignora a fome. Às vezes a gente passa uma tarde inteira ignorando a fome e chega de noite em casa, ela se apresenta. Ela não vai embora, ela fica ali quietinha, deixando a gente seguir a rotina, deixando a gente fazer as nossas coisas. Chegou de noite em casa, a fome vem e diz: agora você parou? Então tá, então agora é minha vez. E aí, a gente abre a geladeira, abre os armários, come tudo que tiver pela frente e às vezes a gente até confunde isso com compulsão, quando na verdade não é, quando na verdade a gente passou uma tarde toda sem se alimentar direito ou até um dia todo sem fazer uma alimentação adequada e aí obviamente em algum momento isso vai estourar, né, gente? Não tem como isso não acontecer. Então vamos reconhecer a fome e se for emocional, a gente precisa tentar identificar os gatilhos, a gente precisa tentar entender as origens, encontrar alternativas de buscar a mesma recompensa que a comida daria de uma outra forma. Às vezes vai ser lendo um livro, às vezes vai ser tomando um banho quente, às vezes vai ser saindo para caminhar, às vezes vai ser indo dormir, às vezes vai ser indo conversar com alguém. E isso cada um de nós precisa descobrir o que é que funciona, tá? E em muitos casos é através de terapia, é através de acompanhamento também, tá? A gente não pode fugir disso, porque o problema que não é resolvido, ele vai se fortalecendo, ficando cada vez mais rígido, ocasionando até outros problemas associados e depois fica muito mais difícil de resolver, né? Então é importante que a gente reconheça a nossa fome. E o terceiro ponto que vai fazer com que a gente consiga assumir o comando da fome, não é o controle, é o comando, é não fazer dietas. E eu falo muito disso por aqui, muito mesmo. Quem nunca começou uma dieta num dia, 2 dias depois teve a sensação de que sentia 10 vezes mais fome? Principalmente dietas restritivas, tá? E por quê? Porque é um instinto de sobrevivência. O teu organismo tá lá, acostumado a receber 3.000 calorias. Aí de um dia para o outro, reduz para 1.500. O que ele vai pensar? Vai morrer. Essa daí vai morrer e eu não posso deixar ela morrer. Minha função é manter a vida. Eu vou reduzir o gasto calórico aqui. Não, ela não vai morrer. Eu vou manter ela aqui. E aí, o que ele quer que você faça? O seu organismo quer que você coma. E aí ele vai mandar os comandos de fome, ó, com muito mais intensidade. Por quê? O que ele quer? Ele quer fazer você sobreviver. Então, quando a gente pensa também num processo de emagrecimento, a fome
Nesse sentido, ela é importante. Porque a gente não pode fazer reduções drásticas, porque o organismo vai mandar fome como um efeito rebote. Então, a gente precisa fazer o emagrecimento de forma estratégica, respeitando a fome, conhecendo as tuas fomes, identificando os teus gatilhos, sabendo quando que a fome física aparece, quando que a fome emocional aparece, quando que a fome social tem força. E ao invés de ignorar tudo isso, reprimir tudo isso, trazer para dentro de si, reconhecer e dizer, tá, tudo isso aqui faz parte da minha vida e eu vou assumir o controle sobre isso agora. Então, quando a gente faz dieta, a gente não consegue ter esse controle, porque a gente restringe, reprime, corta, sofre. Depois, ó, vem com toda a força a tal da fome, tá? Então, dieta dá fome, gente. Não façam dieta. Ao invés de fazer dieta, que tal tentar trazer para o dia a dia, para a rotina, o comer devagar? E aí eu até falaria do mindful eating, mas às vezes a gente fala mindful eating, parece que é algo muito mirabolante, que precisa parar, que precisa fazer grandes meditações, que precisa de 1 hora para sentar e comer. Não! Comer devagar, comer com atenção, começa no servir o prato e sentar à mesa, olhar para esse prato. Larga o celular, desliga a televisão e só faz a refeição naquele momento. Isso aqui, esse detalhezinho, já vai fazer com que o comando sobre a sua fome seja ativado. Porque vai acontecer um efeito cascata a partir disso. Quando a gente come mais devagar, o nosso organismo tem tempo de entender que a gente está se alimentando, de enviar toda a sinalização para que hormônios da saciedade sejam liberados. Então, o simples fato de exercitar o comer devagar já faz com que a gente coma menos. Naturalmente, a gente vai se sentir saciado no tempo certo. E o que eu tô falando aqui não é achismo, gente. Eu já perdi a conta de quantas pacientes minhas, depois de 2 semanas, 3 semanas, só de fazer isso aqui, logicamente, as orientações vão muito além disso, tem muito mais coisa. Mas só de fazer isso, elas chegam incrédulas na consulta e dizem, eu não entendo, não tem mais fome. Não é que não tem mais fome, tá identificando a fome agora e consegue estar no comando disso. E não deixou de comer nada, mas aprendeu a saborear, a aproveitar cada refeição, cada alimento. Isso faz uma enorme diferença, porque a gente vai necessitar de menos quando a gente passa a fazer isso, porque a gente precisa também da sensação da comida na boca. Muitas vezes a fome que vem da vontade é essa necessidade aqui, ó, de ter alguma coisa na boca. E quando a gente come mais devagar, essa vontade de roer, vontade de mastigar, quem aí nunca sentiu? Ai, tô com vontade de roer alguma coisa, sabe? Só ter alguma coisa na boca, assim, um creque-creque. Pois é, essa vontade, esse instinto, a gente consegue saciar, manejar, comendo mais devagar, em todas as refeições. Porque às vezes essa vontade de comer, na verdade, é só necessidade da mastigação, que a gente vai perdendo o potencial de exercitar, porque a gente engole tudo inteiro, a gente engole tudo rápido. Então, o fato de comer mais devagar e mastigar, sim, emagrece, porque vai gerar um monte de efeitos posteriores a esse comer devagar que vão controlar a fome, liberando hormônios relacionados com a saciedade. Bingo! E você não deixou de comer nada da sua rotina alimentar. Olha que interessante, né, gente? Então, é todo mundo que vai conseguir fazer isso? Não, não é todo mundo que vai conseguir. Depende de como se construiu a relação com a fome, né? Então, a nossa relação com a fome, ela é muito ampla. Cada um vai ter construído a sua, cada um vai ter a sua história com as suas fomes. Lembram que não existe só uma, né? Então, vai depender de quanto existe de dependência emocional relacionado com a comida, da maturidade que a gente vai ter também para lidar com isso, para aceitar. Uma coisa que eu entendi ao longo da vida. Ou eu aceito a situação em que eu me encontro hoje, ou eu aceito a mudança.
E para aceitar a mudança, exige muita maturidade. Exige muita maturidade. Porque senão a gente fica cozinhando em banho-maria. E eu também expliquei sobre isso, sobre cozinhar o emagrecimento em banho-maria, em outro conteúdo, que foi dos 4 elementos, 4 componentes que fazem você transformar qualquer hábito. Vale a pena olhar também. Quem persiste, tá? Eu acredito que quem persiste nessa identificação, nisso do comer mais devagar, se compromete. E quem se compromete com isso passou do momento de só desejar. Porque se comprometer vai ser escolher qual batalha que a gente quer enfrentar. A batalha de aceitar como a gente está ou a batalha de aceitar a mudança? Porque nos 2 lugares vai exigir de nós. Às vezes aceitar como tá, a gente já não consegue mais. A gente não tá mais se sentindo bem, a gente não tá satisfeito com o que a gente tá vivendo, mas ao mesmo tempo a gente não aceita a mudança. A gente não aceita os caminhos, os passos que são necessários dar. E um dos passos é mastigar mais devagar, comer mais devagar, reconhecer a fome. Às vezes a gente não quer isso. Às vezes a gente quer emagrecer, a gente quer o resultado, mas eu quero continuar comendo rápido, eu quero continuar olhando meu celular na hora do almoço. Eu quero continuar comendo enquanto eu vejo TV. Então, quando eu faço isso, eu estou aceitando estar como eu estou. E não estou aceitando a mudança. Porque se eu aceito a mudança, eu vou desligar a TV, eu vou largar o celular. Porque é isso que vai trazer o resultado. Né? Então, é importante pensar nisso. Os 2 lugares geram desconforto, então a gente precisa escolher em algum momento qual deles a gente vai aceitar, tá? E a diferença vai ser que no processo de mudança, quando se aceitam as perdas do processo, largar o celular, desligar a TV, no caso da fome, né? Identificar a minha fome, pensar sobre ela, refletir, me comprometer, ter essa maturidade, a gente vai colhendo os resultados e os benefícios disso no médio e no longo prazo. E no final a gente tem muitos ganhos. Quando a fome ela já tá tomando conta da tua vida, quando essa fome ela tá trazendo prejuízos para você, você vai estar também num processo de sofrimento. E para sair desse processo de sofrimento, vai ser necessária que uma decisão seja tomada. Eu vou aceitar essa situação ou eu vou mudar essa situação? E isso tem a ver com fome. Eu vou aceitar que eu preciso parar, respirar e identificar qual é a minha fome e entender que não é fazendo dieta que eu controlo, que não é tomando medicamento que eu controlo? Ou não? Isso vai fazer uma diferença muito grande, tá? E não importa qual vai ser a sua escolha, comprometa-se com ela. Se você escolher ficar como está, ok, é a sua escolha. Comprometa-se com isso também, tá? Eu não sei, eu tenho a impressão que às vezes isso da mudança que eu tô falando, aceitar a mudança é quase que um processo de luto. Essa mudança, assim, em relação para emagrecer, para assumir o comando sobre a fome, que é o que a gente tá direcionando um pouco mais, eu às vezes comparo um processo de luto, porque como eu disse, ou eu aceito a situação que eu estou, como eu estou, ou eu aceito a mudança. Nos 2 lugares vão haver desconforto. E muitas vezes, para eu aceitar a mudança e para eu encarar de frente de verdade o meu processo de emagrecimento, de compreensão da fome, eu vou ter que meio que me despedir de algo que eu vivia antes. E que de certa forma me fazia bem, me trazia ganhos também. Porque estar com sobrepeso, estar acima do peso, não ter o comando sobre a fome, me traz ganhos também. Me traz ganhos. Às vezes eu não estou identificando esses ganhos e são eles que me fazem continuar ali. Mas trazem ganhos sim. Trazem. Senão a gente não ficaria lá, tá? Então é meio que isso, assim, a gente vai às vezes precisar, né, nesse contexto de tomada de decisão, de aceitar a mudança, meio que se despedir, né? No contexto da fome, ele despedir da pessoa que convive com a fome, por exemplo, né? E passar a se relacionar com uma nova versão de si mesma, que tá buscando resolver aquilo ali. Entendem o que eu quero dizer com isso? Desse luto pelo qual às vezes a gente vai passar quando a gente encara um novo processo para a vida, seja ele qual for, né? Isso se aplica a muitos setores da vida também. Mas quando a gente quer de fato, por exemplo, aqui eu falo muito sobre emagrecimento.
Quando eu quero emagrecer, eu vou precisar fazer uma das escolhas. Aceito como eu estou ou aceito a mudança? Quando eu aceito a mudança, eu acredito que a parte inicial seja eu me despedir de quem eu era, assim, em relação a como eu vejo a comida, como eu penso a comida, a como eu como, o porquê eu como, a identificação das minhas fomes. Quem tá chegando agora, assiste a live desde o início para entender um pouquinho mais sobre o contexto de fome que eu fui trazendo aqui, né? E de como lidar com as fomes todas que existem, porque fome não é uma só, fome são inúmeras, né? E passa por isso, sim, o emagrecimento passa por estar no comando da fome, não é controlar. Eu expliquei por que não é controlar, né? Mas estar no comando dela. Então, é isso, gente, que eu tinha para compartilhar com vocês sobre fome, passou um pouco sobre isso, tá? Tem muito mais, assim, que a gente poderia conversar. Deixem comentários, deixem perguntas também para mim, assim eu posso ir direcionando, posso ir respondendo. E se alguma coisa que eu falei aqui nessa conversa, nesse assunto sobre fome fez sentido para você e você acha que pode ajudar também outra pessoa, eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar essa live, essa conversa, tá bem? Então, muito obrigada por estar aqui comigo, por acompanhar os meus conteúdos e eu espero você nos próximos conteúdos ao vivo e nos gravados também. Um beijo e até mais! Ai, muito obrigada! Até mais, gente! Tchau, tchau!